A questão é a seguinte: nós sabemos que os reveladores procuraram um grupo de pessoas em Chicago no início do século XX, né? Com 1906, talvez seja o início desses contatos, porque eles queriam entregar uma obra que esclarecesse todas as questões humanas, que fosse um ampliador da consciência, da mente humana, que fosse uma atualização das informações, uma compilação da história da humanidade e também um relato fiel da vida de Jesus. Bom, tudo isso começou, foram muitos anos de testes e provações para os reveladores terem certeza que aquele grupo de contato iria utilizar aquelas informações da forma como instruído. E depois de muitos anos, então, o livro de Urântia foi entregue. Então, como eu disse, tudo deve ter começado por volta de 1906 e o livro só foi entregue em 1934, só para você ter uma noção, né? Depois disso, o livro de Urântia foi mantido. Tivemos a Segunda Guerra Mundial e os reveladores pediram que eles não imprimissem o livro e o livro só foi impresso em 1955. De lá para cá vem sendo traduzido e disseminado pelo mundo. Mas onde que eu quero chegar? O que eu quero passar a você é que assim, eu vejo nesse processo da entrega do livro de Urântia um cuidado extremo, uma preocupação por parte dos reveladores, uma preocupação extrema para que, primeiro, que o livro de Urântia não sofresse deturpações, né, no processo, e que as mensagens que estavam sendo entregues, que essa mensagem, esse livro, essa revelação que estava sendo entregue, ela não passasse pelo funil da mente humana. O que é passar pelo funil da mente humana? É o seguinte: eu pego e passo uma notícia para você. 100% de certeza que você não vai compreender 100% do que eu vou dizer, você vai compreender uma parcela do que eu vou dizer. E se você passar essa notícia para um terceiro, você vai passar ainda mais reduzida do que aquilo que você compreendeu. Então, assim, no processo de transmitir a mensagem de mim para um terceiro, se perde no momento que você compreende e se perde no momento que você transmite. Da mesma forma seria o livro de Urântia se ele passasse pelo funil da mente humana. Nem que Deus descesse pessoalmente e falasse com você ou comigo ou com quem quer que seja e transmitisse uma mensagem e falasse assim: agora escreva um livro. O que iria acontecer com essa mensagem? Ela estaria totalmente deturpada pelo que eu chamo de funil da mente humana, porque a nossa mente não vai compreender o que o revelador está passando e nós vamos transmitir ainda menos. É por isso, por essa razão, que os reveladores tiveram todo o cuidado de não permitir que a revelação fosse diminuída nos seus conceitos, né? Transmitida essa informação para uma pessoa. O livro de Urântia foi entregue pronto. Não sei se você sabe, mas o livro de Urântia não foi escrito por mãos humanas. O livro de Urântia aparecia escrito. Eram folhas manuscritas que simplesmente apareciam prontas, escritas. Tudo que os humanos tiveram que fazer foi datilografar aqueles manuscritos. Todo o livro de Urântia foi feito assim. Então, assim, quando alguém recebe uma mensagem, uma informação, pode ter certeza que essa informação transmitida por esse alguém está deturpada. Não é aquilo. O que ele está transmitindo não é exatamente o que ele compreendeu, e o que ele compreendeu não é exatamente o que foi transmitido a ele. O que aconteceu no movimento Urântia? Houve uma época que os reveladores encerraram os contatos. Falaram assim: olha, o livro está pronto, vocês vão seguir essas orientações, vocês vão formar uma fundação, essa fundação vai ser responsável pela tradução, impressão e distribuição do livro, e acabou, a revelação é essa, está pronta. Tentaram na época fazer uma introdução, falaram assim: olha, vamos fazer uma introdução para o livro de Urântia para explicar um pouco sobre o que é essa obra. Os reveladores: não, de forma alguma. Pode deixar que nós vamos preparar uma introdução para o livro de Urântia. E então a introdução apareceu. E eles usaram a seguinte frase, falaram assim: uma vela jamais poderá iluminar o sol. Ou seja, a introdução escrita pelo homem jamais poderia iluminar a obra
que é o livro de Urântia. Seria uma vela em relação ao Sol. Bom, estou falando tudo isso por quê? Porque muitos anos se passaram, é natural que os homens daquela época e que as pessoas que tinham ouvido falar de tantas maravilhas e dessa comunicação com os seres celestiais ficassem com aquela nostalgia, com aquele desejo de que os contatos fossem retomados. É natural que isso aconteça, faz parte do ser humano, do desejo humano. E houve uma época então que surgiu um grupo de estudo de leitores do livro de Urântia que chegaram com essa informação. Olha, nós recebemos uma nova mensagem. Mas como assim? Como é que essa mensagem surgiu? Foi canalizada. E aí então se inicia um movimento de canalização que acabou se tornando dissidente do movimento Urântia. Esse movimento de canalização, ele começou então a canalizar mensagens. O que eles faziam? Se reuniam, ao invés de se reunir para estudar o livro de Urântia, se reuniam para canalizar. E algumas coisas pavorosas foram transmitidas nessas supostas canalizações. Inclusive, coisas assim, olha, vai iniciar uma terceira guerra mundial, vocês devem se preparar, porque isso é iminente, vocês devem comprar provisões, mantimentos, pilhas, tudo que vocês precisarem para um cataclisma mundial, e vocês devem procurar os lugares afastados das grandes cidades e tal. Aí foi aquele alvoroço, muita gente acreditou nessa mensagem, teve gente que comprou propriedades em lugares distantes das cidades, teve gente que preparou caverna, outros construíram bunkers por causa de uma possível terceira guerra mundial. Ou seja, não aconteceu nada, todo mundo ficou frustrado, algumas pessoas abandonaram o movimento de canalização, outras não. O que acontece é que esse movimento de canalização, travestido de movimento Urântia, é importante dizer isso, normalmente são pessoas que leem o livro de Urântia, entram nessa falácia de que estão recebendo mensagens celestiais e começam então a divulgar isso como se fosse mensagem celestial. Bom, quando eu tomei conhecimento do movimento de canalizações, eu não sou uma pessoa de descartar a possibilidade. Até porque se fosse isso eu nem teria lido o livro de Urântia, não é mesmo? Então não descartei a possibilidade, eu fui estudar, procurei essas mensagens, haviam sites, e eu comecei então a analisar essas mensagens sob o crivo da quinta revelação, sob o crivo do livro de Urântia, e eu comecei a encontrar inúmeras contradições. Enquanto que eu passei anos tentando encontrar contradições no livro de Urântia, porque eu não acreditava no livro no início, mas essas mensagens possuem muitas contradições, e você começa a entender que não, os reveladores que escreveram o livro de Urântia não escreveriam uma baboseira dessas, né? E se você fizer esse estudo, você vai ter certeza que você irá chegar às mesmas conclusões. Algumas pessoas mais incautas acabam aceitando, sem avaliar com maior cuidado, acabam aceitando essas canalizações. A verdade é que qualquer pessoa que se dedicar a essa técnica, entre aspas, de canalização, elas se concentram e elas se preparam mentalmente para receber alguma coisa, e elas se auto-iludem ou iludem terceiros, e algumas pessoas começam a acreditar nisso, e essas mensagens acabam vindo. Mas se você avaliar, não há nada de novo que pudesse ser considerado celestial nessas mensagens. O máximo que a gente vê é repetições de termos que estão no livro de Urântia, mistura de conceitos que a gente encontra no livro de Urântia com alguma coisa ou outra. Vocês precisam orar mais, vocês precisam estar atentos, porque muitas mudanças estão acontecendo no planeta, nós estamos numa fase de transição, aquele blá 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 parecido com leitura de mão quando é feito por ciganos, né? Você haverá de encontrar uma pessoa muito especial na sua vida. Então assim, você acabou de conhecer uma pessoa muito importante. Assim, a gente está conhecendo pessoas o tempo todo, a gente está sujeito a essas coisas, e qualquer pessoa consegue, com um pouco de informação,
influenciar aquelas mentes mais, vamos dizer assim, mais ingênuas, por assim dizer. Essa é a minha visão, quero que você entenda. É a visão que eu tenho, a impressão que eu tive estudando essas mensagens. Então, não existe nada oficial. A Fundação nega completamente todas essas supostas canalizações recebidas. Não são aceitas como revelações. Não são atualizações do livro de Urântia. O livro de Urântia é uma revelação para 1000 anos, para 1 milênio. O livro de Urântia sequer alcançou o seu momento. Aquele documento que chama Mandato de Publicação, que foi a última mensagem enviada pelos reveladores, eles dizem: o livro de Urântia foi entregue muito tempo antes do seu real momento, para que pudesse ser traduzido, impresso, disseminado pelo mundo, para que se pudesse criar uma base de estudantes, de líderes e instrutores, para quando o livro alcançar o seu momento, essa base já esteja pronta para o livro. Então nós estamos na fase de construir um alicerce. O livro de Urântia ainda não foi divulgado, o livro de Urântia ainda não é conhecido. E o verdadeiro momento do livro de Urântia ainda está para vir. Nós estamos trabalhando ali, abaixo do nível da terra. Nós estamos no subsolo, construindo os alicerces. Então, assim, não há uma atualização para o livro de Urântia. O livro de Urântia é a 5ª revelação de época e nem iniciou sequer o seu momento. Então, algumas canalizações já falam de a 6ª revelação de época, um completo absurdo, né? Diga-se de passagem, porque a 5ª revelação de época ainda não iniciou. Eu entendo, no meu ponto de vista, que perigosamente esse movimento de canalizações seja uma estratégia maligna para minar as forças da 5ª revelação. Ao publicitar acerca de uma 6ª revelação de época, pode diminuir, e já acontece, né, de grupos de estudos deixarem de estudar o livro de Urântia para estudarem canalizações. Então, assim, o que eu vejo é um movimento que é muito prejudicial ao verdadeiro movimento de Urântia e a verdadeira disseminação da 5ª revelação, que ainda está para acontecer, né? Eu não sei se é esse o tema que você tinha levantado. Essa é a minha visão com relação às canalizações que surgem aí. Porque você há de convir comigo. Pode ser, existe uma possibilidade de ser verdade? Existe. Resta cada um de nós avaliar a mensagem. Eu acho que devemos julgar pelo conteúdo e não pelo exterior. Eu fiz o meu estudo e cheguei à minha conclusão. E eu não peço que as pessoas simplesmente aceitem a minha conclusão. O que eu sugiro é que cada um faça o seu estudo, avalie as mensagens, faça um comparativo dessas mensagens com o livro de Urântia e você verá as inconsistências, né, dessas mensagens. É assim que é o que eu posso te dizer acerca disso.